Bom, então vamos lá, gente, né? Começando mais uma aula nossa aqui, tá? Falaremos hoje sobre equilíbrio químico, ok? Qual é o nosso conteúdo, né? Equilíbrio químico. Vamos analisar reações reversíveis do cotidiano, analisar a constante de equilíbrio e sua relação com o rendimento de uma reação, tá? Olha só a primeira imagem aí. Observe a imagem, responda às questões e compartilhe suas respostas. Primeiro, qual a diferença entre suco natural e refrigerante? Porque o refrigerante, após algum tempo aberto, pode ter seu sabor alterado. O que acontece se agitarmos uma garrafa de refrigerante e abrirmos? Por que o refrigerante tem mais gás do que o refrigerante em temperatura ambiente? Por que o gelado tem mais gás do que o refrigerante que está em temperatura ambiente? Então, dá um tempinho aí para vocês conversarem, né, e a gente dá continuidade. Então vamos lá, gente. Sobre as transformações químicas, né? Muitas delas não são reversíveis. Por exemplo, a combustão. A gente coloca combustível lá no carro, né? E esse combustível, ele, depois que a gente consome com todo ele no carro, né? A combustão total, ele não volta a ser combustível, né? Ele permanece ali, ele se transforma em energia, gás carbônico e água, né? Então ele não vai voltar a ser etanol, não vai voltar a ser gasolina. Isso é uma reação irreversível. Os reagentes são totalmente consumidos, tá? Um exemplo desse tipo de reação, gente, é também o palito de fósforo, né? Reações de combustão. Mas existem reações direta e inversa, né? Que elas ocorrem simultaneamente, tá? E aí são reversíveis. Ao mesmo tempo aí que nós temos produtos formando reagentes, nós temos reagentes formando produtos a uma taxa e uma velocidade constantes, tá? E não são obrigatoriamente iguais, né? Não é a mesma concentração de um e do outro, mas elas são constantes, tá? Ainda que um mais e outro menos, ela permanece ali constante. Olha só, nas reações químicas reversíveis, a velocidade inicial, né, que é o zero, da reação direta é máxima, pois a concentração em mol por litro do reagente também é máxima. Com o decorrer do tempo, a velocidade da reação direta diminui. Perdão. Ao passo que a velocidade da inversa aumenta, né? Ao atingir o equilíbrio, essas velocidades se igualam. Então olha lá, gente. Começou, né? Na vermelha aí você tem reagentes, começam a formar produtos. E aí os produtos formando reagentes chegam num ponto em que elas atingem o equilíbrio. E a velocidade de formação de ambos é a mesma. Vocês podem ver o exemplo aí, ó, da reação entre o hidrogênio com o nitrogênio formando, né, a amônia. É uma reação que atinge o equilíbrio, tá? O nitrogênio reagente e o produto amônia chegam ali naquele ponto onde os três estão formando-se na mesma velocidade. Dizemos que atingiu o equilíbrio, né? A concentração aí a gente consegue perceber interpretando o gráfico. Então, em nosso cotidiano, tá? Onde a gente observa o equilíbrio químico. Quais reações, por exemplo, a gente percebe que aquele sistema ali está em equilíbrio químico, tá? Por exemplo, gente, a garrafa de refrigerante, né? Quando ela é fechada, o equilíbrio químico se mantém. Quando está aberta, a gente tem aí uma perturbação no equilíbrio químico, né? Se você deixar o refrigerante aberto muito tempo, o que acontece? Ele vai perdendo o gás. E qual que é a função do gás carbônico no refrigerante, né? Cerca de 80-88% do refri é água, né? O açúcar ele é o segundo ingrediente em quantidade, confere o sabor adocicado. Pessoal, o gás carbônico, né, o CO2, ele abaixa o pH junto com o acidulante e serve para realçar o paladar, né, e melhora a aparência da bebida. Um xarope com água e açúcar, né, e outros trem no meio lá com o acidulante, o gás carbônico,
ele vai ficar mais apresentável e também mais gostoso. Juntamente com o ácido lático, que diminui o pH, né, e contribui para o controle da proliferação de micro-organismos, né, assim como a adição do CO2, que realça o paladar e a aparência da bebida. Tá? Olha só as reações aqui. Uma garrafa fechada de refrigerante, o dióxido de carbono dissolvido no líquido está em equilíbrio com o gás entre a tampa e o líquido. Abrindo a garrafa, o equilíbrio se desfaz. Né? A pressão do gás acima do líquido diminui e a concentração do gás no líquido também deve diminuir. Assim, o dióxido de carbono dissolvido deixa o líquido. Então, olha lá a reação, pessoal. Na primeira, a gente tem equilíbrio. Água mais gás carbônico formando o ácido e o ácido carbônico. Ao mesmo tempo que ácido e ácido carbônico também formam água e gás carbônico. E essa reação se mantém em equilíbrio, tá? Olha na de baixo. Quando a gente abre a garrafa, a relação se desloca em toda para o lado dos produtos, dos reagentes, né? A gente tem aí que o ácido vai se deslocar para formar mais CO2 porque ele está acabando, e isso causa a perda do CO2, né? E aí o gosto fica ruim. Então, depois que diminui a concentração do CO2 na solução, a gente nota a alteração do sabor, porque diminui a acidez, consequentemente aumenta o pH. Vale lembrar, gente, que a solubilidade do dióxido de carbono nesse caso diminui com o aumento da temperatura. Bom, dizemos que a reação química atinge o equilíbrio químico quando... Agora vocês vão tentar acertar a alternativa aí pra mim. Vão 5 minutinhos para vocês pensarem. Olha só, gente, a gente disse que uma reação química atinge o equilíbrio químico quando ocorre apenas no sentido de formação do produto, as velocidades das reações direta e inversa se igualam, os reagentes são totalmente consumidos, ocorre apenas no sentido de formação dos reagentes ou a reação se torna estática e para de ocorrer. Pessoal, só pode ser a B, né? Porque as relações direta e inversa nas velocidades elas são iguais, tá? Formação de produtos e reagentes acontecendo em velocidades constantes. Quando isso acontece, dizemos que atingimos o equilíbrio químico, né? Então, olha lá, a constante de equilíbrio químico. No equilíbrio químico, as quantidades de reagentes e produtos existentes a uma dada temperatura são relacionadas por meio de uma grandeza chamada constante de equilíbrio, que é o K. Genericamente, a gente tem que Azinho, Azão mais Bzinho, Bzão forma e é formado por Czinho, Czão mais Dzinho, Dzão. A gente vai simplesmente pegar os coeficientes, né, estequiométricos e colocá-los como expoentes, tá, da concentração. E aí a gente faz essa continha aí e descobre a constante de equilíbrio. Em equilíbrios heterogêneos, gente, que tem sólidos, né, a gente não vai representar esses líquidos puros na expressão. Porque as concentrações são sempre constantes, né? Então, se for um líquido puro, a gente não representa. E o valor, né? Quanto maior o valor da constante de equilíbrio, maior será o rendimento da reação. Então, se der maior que 1, a reação é favorável aos produtos, né? E se der menor que 1, a reação é favorável aos reagentes. Olha um exemplo aí, ó. Um recipiente fechado com capacidade de 5 litros são colocados 8 mols de amônia. E a uma dada temperatura estabelece-se, pois, após algum tempo, o equilíbrio. Então, a amônia aí, ao mesmo tempo que a amônia forma o hidrogênio e o nitrogênio, é formada por eles. A variação do número de mols está representada no gráfico. Como podemos determinar a sua constante de equilíbrio? Então, como a gente faria essa continha, pessoal? Olha aqui, ó. A gente vai pegar, né? Primeiro a gente tem que descobrir o volume de cada um na solução. A gente tem já aqui, né, que são 5 litros, né? Que são colocados 8 mols de amônia. Então, o que a gente faz? O mol do hidrogênio, né?
a gente sabe ali que vai ser, no caso, 6, né? A gente tem no gráfico 6 dividido por 5 dá 1,2. De amônia, a gente vê no gráfico que é 4, tá? Número de mols. A gente divide 4 por 5 dá 0,8. E do N2, que é o nitrogênio, são 2, dá 0,4. A gente utiliza esses valores, põe na fórmula, né? Eleva aí os coeficientes estequiométricos, tá? Ao final vai dar aí 1,09 mais ou menos o Kc, tá? Que é a constante de equilíbrio. Agora, considere um dos equilíbrios envolvidos na formação da chuva ácida representados pela equação. Então, olha lá, esse é o equilíbrio da chuva ácida, a gente tem ela equacionada aí. Com base nas informações de concentrações escritas na tabela, o Kc da reação é... Então, olha lá, gente, tentem fazer esse exercício aí, eu dou uns minutinhos para vocês, tá? E aí vocês me contam o que aconteceu. Como a gente faria, né? Ele já deu lá a quantidade de mol de cada um, no equilíbrio, né? Então, do SO2, a gente tem 2 mols, do O2, 3 mols, e do SO3, né, que é o trióxido de enxofre, a gente tem 4 mols. Então, a gente coloca lá na nossa fórmula, né? Então, lá, ó, tá a tabelinha ali do lado, né? Do SO2, 4. A gente eleva o seu coeficiente estequiométrico, que tem o número aqui da frente, dá 2. Sobre 2 elevado a 3 e 3, né, não tem número na frente do oxigênio, então a gente deixa ele só como o número que eu estava multiplicando. Ao final nós teremos 1,33 mols por litro, tá? Que no caso seria a alternativa A. Bom, na atividade de hoje vocês farão um glossário, ok? E a gente vai usar esses minutos finais da aula para você fazer o glossário, que você vai pegar as palavras das aulas de hoje, vai colocar o significado de todas elas, tá? E eu quero que vocês façam também as contas no caderno, né, dos exercícios que a gente resolveu na aula, tá? Então, por hora é isso. Aguardo. Qualquer dúvida, estou no chat, tá? E aguardo vocês aí terminarem a atividade. Até mais.